quero agradecer à Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, por essa oportunidade para poder dialogar, conversar, colocar minhas ideias, minha história, meu ponto de vista, e uma oportunidade em um momento importante da nossa sociedade. Portanto, eu sou Valmir Assunção, sou deputado federal pela Bahia, do Partido dos Trabalhadores, sou filiado ao PT desde 89, sou de uma família muito pobre, minha família são de 8 irmãos, nasci em um distrito por nome Nova Alegria, que fica no município de Itamaraju, a 750 quilômetros de Salvador. Sou assentado em um projeto de reforma agrária, sou um dos fundadores do MST na Bahia, participei da primeira ocupação de terra em setembro de 87, no estado da Bahia, participei do segundo congresso da CUT e também fui coordenador da Juventude Católica de Nova Alegria. Eu nasci e me criei em Nova Alegria, mas aos 14 anos de idade fui morar em São Paulo, precisamente na favela do Bacateiro, que fica na região sul de São Paulo, precisamente na região de Pedreira e Ubirajara, e próximo Joana Anísia. Passei um bom tempo da minha vida em São Paulo, trabalhando na oficina de ajudante de pintor, depois fui trabalhar de impermeabilizador, depois fui trabalhar montando garagem, ou seja, a minha vida e a minha história é igual a milhares de pessoas que existem nesse Brasil. Só tive a oportunidade de estudar até a 8ª série, e porque no meu distrito, no meu povoado, só tinha até a 8ª série, e minha família não tinha condições que eu fosse estudar, precisamente na cidade de Itamaraju. Nessa trajetória, me tornei deputado federal, graças ao trabalho, o apoio e a decisão do Movimento Sem Terra de participar do processo eleitoral. E hoje eu digo que eu sou fruto da luta dos movimentos sociais. Mas eu fui candidato a deputado estadual em 98, foi justamente para poder dar uma oportunidade, construir uma oportunidade para os assentados, ter alguém que fosse da mesma luta para poder votar, porque todos vocês sabem que boa parte dos trabalhadores rurais ou quem vive no meio rural, além de ser conservadores, a direita sempre teve uma força muito grande no meio rural, e nós tomamos a decisão de ter um candidato a deputado estadual para a gente também dar uma oportunidade para todos nós ter o voto dos assentados e dos movimentos sociais. Naquela época, eu tive 11 mil votos, não ganhei eleição. Em 2002, fui candidato de novo, tive 24 mil votos, fiquei na primeira suplência. Em 2005, fui candidato a deputado, assumi o mandato de deputado em 2005. Em 2006, fui candidato a deputado estadual, tive 68.438 votos, o mais votado do PT na história na Bahia. Fui se tornar secretário de combate à pobreza em 2007,
no governo de Jacques Wagner. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, do ponto de vista da institucionalidade. Toda essa trajetória sempre sabendo que eu sou do Movimento Sem Terra, tenho uma posição política e ideológica e fui, por mais de 10 anos, da direção nacional do Movimento Sem Terra e também fui do Diretório Nacional do PT. E durante toda a minha atuação no Parlamento e também no Executivo, sendo secretário de Estado, sem abrir mão da minha característica, das minhas lutas, da minha militância no movimento social. Isso, para mim, é importante, até porque, como caracterizo como um deputado de movimento social, e isso é um pé na luta e um pé no parlamento, porque nós fomos forjados nas lutas, nós fomos forjados nas ruas. Nós não podemos, de forma nenhuma, ao chegar no parlamento, ser domesticado nessa instituição. Nós temos que trazer o anseio, a vontade e o sonho e a esperança do nosso povo e da nossa gente para podermos nós conseguirmos avançar na nossa luta social. Porque o que muda em uma sociedade, o que transforma a sociedade é a luta do povo, é a luta das organizações, é a luta dos movimentos. É isso que muda. O parlamento é a voz, é a legalidade institucional, é o que acredito que os movimentos sociais têm que cada vez mais também atuar no parlamento. Porque é inadmissível em um parlamento brasileiro onde nós temos 513 deputadas e deputados, e quando você vai ver os deputados de origem da classe trabalhadora ou deputados que representem os movimentos sociais, o número é muito pequeno. Quando você vai para o que representa o agronegócio, o que representa o grande latifúndio, o que representa os ricos no Brasil, aí é a grande maioria que chega a quase 300 deputados nessa Casa Legislativa. Então, nós precisamos fazer a nossa luta cotidiana. Nós precisamos estar sempre nas ruas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que disputar todos os espaços, inclusive o Parlamento brasileiro. Isso eu digo porque eu tenho certeza da importância do parlamento. Mas eu quero registrar que eu, enquanto deputado estadual, o primeiro projeto de lei que eu apresentei, e me orgulho hoje na Bahia de ser lei, é o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. É uma peça legislativa na Bahia mais avançado que o Estatuto Nacional. Tanto é que tem o combate à intolerância religiosa e também tem estabelecido que o Fundo de Combate à Pobreza do Estado da Bahia, 10% dos recursos, seja justamente para essas políticas que achamos que é fundamental. E isso mostra para todos nós que nós temos que dar passos e avançarmos nessa política de combate à intolerância religiosa, mas de combate ao racismo. Nós somos 56% da população brasileira. Quando chega nas esferas de poder, nós somos minorias. Quando chega nos trabalhos braçais e mais difícil, aí é 99% somos nós que fazemos. Ou seja, nós precisamos ter uma sociedade que tenha oportunidades iguais para todos, que hoje nós não temos. E ao longo dos 522 anos de Brasil, nós só tivemos poucos momentos onde
a classe trabalhadora, ou a população negra, ou a população pobre, teve um pouco de oportunidade, foi justamente nos governos do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas eu quero falar aqui também da minha experiência enquanto secretário de combate à pobreza do governo do Estado. Digo que quando Jacques Wagner me convidou para ser secretário, eu tive muitas dúvidas se eu aceitaria ou não essa função. Tinha muitas dúvidas pela minha origem, tinha muitas dúvidas por ser assentado em um projeto de reforma agrária. Mas o MST da Bahia não teve dúvida e achava que eu deveria assumir essa função. Assumi durante 3 anos e 3 meses, porque eu desincompatibilizei para ser candidato a deputado federal em 2009. Mas nós fizemos muitas políticas importantes e, dentro dessas políticas, queria colocar algumas que, para mim, se tornou uma referência. O que nós fizemos na construção de cisternas de água para poder armazenar a água da chuva para atender a população da Bahia em torno de 15 mil cisternas. Isso um trabalho que foi fruto do apoio, da construção das organizações da sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade na Bahia de ter 1.600.000 famílias no Bolsa Família. E as pessoas podem dizer, o número é muito alto, e é verdade, porque naquela época a Bahia tinha em torno de 10 milhões de pessoas. Então, quase a metade dos baianos e baianas vivia de Bolsa Família. Isso porque nós temos um Estado que rico, mas a concentração de renda e riqueza no Estado da Bahia muito grande. E foi justamente um conjunto de políticas públicas, políticas sociais, construída pelo governo Jacques Wagner, que permitiu nós reduzirmos em 3 anos a pobreza no Estado da Bahia 5,2%. Foi o período que mais reduziu pobreza no Estado, justamente por um conjunto de políticas estabelecido pelo governador Jacques Wagner, que eu me orgulho de ter feito parte da equipe, sendo responsável justamente pelo combate à pobreza. Nós construímos, durante esse período, na gestão do SUAS, uma política fundamental, onde nós conseguimos incluir todos os 417 municípios no Sistema Único de Assistência Social. Nós conseguimos, nesse período, fazermos uma série de programas como o Bahia Jovem, onde nós criamos oportunidade para a juventude baiana criar o seu sistema de comunicação como TV, que nós denominamos TV Pelourinho, TV Itamaraju, TV Irecê, que esses jovens tinham oportunidade de se capacitar para poder ter a chance de ter o seu primeiro emprego ou o seu primeiro trabalho. Mas nós criamos um conjunto de políticas e de investimento, um dos exemplos, PAA Bahia, porque tinha um PAA nacional, nós criamos um no Estado, com investimento mais de 25 milhões direto na agricultura, produzindo no campo. As nossas políticas de combate à pobreza, desde envolvimento com a política municipal, mas o fortalecimento dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, porque isso era fundamental para poder a gente combater a pobreza no Estado. E eu digo isso porque nós criamos na Bahia, juntamente com o governo federal, o Programa do Leite, onde nós
colocamos mais de 100 mil litros de leite dia para atender crianças de 2 a 7 anos e, basicamente, em 200 municípios no estado da Bahia. E eu estou falando em um estado que tem 417 municípios, praticamente a metade dos municípios era atendido. Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental, é com relação à condicionalidade do Bolsa Família. Quando nós chegamos no governo, a condicionalidade, ou seja, o acompanhamento das crianças na escola era em torno de 30%. Nós elevamos para 71%. Na saúde, era 61%. Nós levamos para 87%. Ou seja, mais mulheres gestantes fazendo pré-natal, mais crianças vacinadas, mais crianças na escola. Que o programa Bolsa Família, que é um programa que foi construído e no governo do presidente Lula e da presidente Dilma foi muito fortalecido, e nesse período sempre as pessoas acham que o mais importante era as famílias receber o dinheiro, R$100, ou R$120, ou R$130. Acredito que nesse programa o que era mais importante era criar oportunidade para que as crianças frequentassem a escola e isso tivesse na condicionalidade, ao mesmo tempo tivesse sendo acompanhado pela saúde. Esse programa que o governo Bolsonaro acabou agora, mas acredito que foi uma das grandes medidas onde o dinheiro no município circulava e, ao mesmo tempo, tinha parceria com os municípios para poder os municípios ser também responsáveis por essa política. Por isso que nós conseguimos avançar no estado da Bahia. E eu digo isso porque nós também construímos um conjunto de outras políticas específicas no estado, como Bahia Acolhe, para acolher a população de rua, a população em situação de rua ou a população vulnerável, onde a gente tinha diversos mecanismos para essa população ser assistida pelo Estado. Ou os CRAs, ou os CREAs, que nós ajudamos em parceria também com os municípios para fortalecer essa política, que é uma política de assistência social em todo o estado da Bahia. Ou seja, foi uma experiência que eu acho que nós não podemos perder de vista, que nós precisamos cada vez mais ter política onde fortaleça os municípios, mas não podemos abrir mão da sociedade organizada. Isso é movimento social, movimento popular, as instituições da sociedade civil, em parceria com o Estado, para fortalecer essas políticas e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade social que existe no nosso país. Nós temos que avançar nessas políticas. Mas também quero falar para vocês que acredito que, no processo legislativo, eu apresentei, enquanto deputado federal, algumas propostas que acredito que muito importante para o fortalecimento da luta do nosso povo e da nossa gente. Juntamente com o deputado Zaratini, de São Paulo, Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, apresentamos o projeto das cotas, porque agora, nesse ano, é o ano da revisão da política de cota no Brasil. E nós apresentamos um projeto justamente para poder fazer o debate, aprovamos a urgência no final do ano. Bira do Pindaré é o relator, está fazendo uma série de debates sobre a política de cota para poder a gente encontrar e ver o melhor momento para poder a gente levar para o plenário e tomar uma decisão. E se essa decisão for para poder aprovar o projeto que a gente estabelece, seja por mais 50 anos, que seja aprovado. Se não for aprovar o projeto, porque não temos ambiente, condições de aprovar, porque não temos uma grande maioria,
também temos que levar em consideração isso, porque o fundamental é nós debatermos as políticas de cota em todo segmento da sociedade e mostrando que essa política de cota é urgente, é necessária e é importante a gente avançarmos. Por isso que nesse projeto tem a ideia de fortalecer um conselho, que esse conselho tenha a participação dos reitores, mas tenha a participação dos estudantes, onde, ao mesmo tempo, possamos debater, avaliar e aperfeiçoar ao longo da execução dessa política. Também apresentei um projeto que é se tornar a injúria racial crime hediondo. E eu acho que isso é fundamental, até porque eu sei o que é o racismo, porque eu já fui vítima no estado da Bahia, inclusive na minha cidade. E o racismo, nós temos que enfrentar em todos os lugares esse debate. E eu acho que tem que se tornar crime hediondo, porque não pode um racista cometer um crime tão perverso e cruel como é o racismo e simplesmente pagar uma cesta básica e a vida dele continuar. Não. Acredito que ele tem que ir para a cadeia e pagar pelo crime que ele cometeu. E nós temos que ter medidas mais duras nessa questão do crime racial para poder servir também de referência e exemplo para a nossa sociedade. Porque os racistas não podem desumanizar a nossa população. E eu digo isso porque os racistas não vão conseguir me desumanizar. E eles tentam, de todas as formas, em todos os momentos, desumanizar as pessoas. Por isso, eu acho que nós temos que ter legislação e medida mais dura contra os racistas. Mas também acredito que uma medida importante, estou colhendo assinatura para uma PEC, uma emenda constitucional, aqui no Congresso Nacional. Porque na hora que vai elaborar o orçamento da União, leva em consideração as regiões. Nós precisamos levar em consideração também a questão racial, porque nós sabemos que as regiões são desiguais, mas nós sabemos que nós temos 56% da população é negra. Então, na hora de elaborar o orçamento, tem que levar em consideração essa população negra. Como o presidente Lula diz que o pobre tem que estar no orçamento, que eu concordo com ele, mas o negro também tem que estar no orçamento. Isso significa 56%. Por isso, eu acredito que, na hora de elaborar o orçamento, a legislação tem que garantir que leve em consideração as diferenças regionais e a questão racial para nós podermos criar oportunidade para a população negra e saber que ele está no orçamento e saber que o orçamento vai dar conta e, ao mesmo tempo, será um mecanismo para poder, nessa questão racial, a nossa população ter acesso a uma série de bens que é fundamental para a nossa gente e para o nosso povo. Então, por isso, acredito que tem um conjunto de medidas que é preciso ser aprovado no Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, eu sei que os movimentos sociais, sobretudo os movimentos do campo, não é preciso levar em consideração que, do mesmo jeito que tem importância fazer a caminhada, fazer a ocupação de terra, fazer a ocupação de um órgão público, manifestar nas praças, é preciso nós termos parlamentares que defendem essas lutas, que defendem essas bandeiras. A minha esperança é que um dia nós possamos ter a maioria no Congresso Nacional seja oriundo dessa luta e que esses movimentos possam, ao mesmo tempo, acompanhar esses parlamentares, para esses parlamentares aqui também não se desvirtuarem, não ir por outro caminho, não abrir mão da nossa luta, dos movimentos, não abrir mão da sua identidade.
E isso eu acredito que é fundamental. E os movimentos sociais, acredito que tem que ter cada vez mais consciência que o parlamento tem que ser pressionado, porque o parlamentar, ou o Congresso Nacional, o parlamento como um todo, ele é a representação do povo. Se é a representação do povo, o povo não pode servir simplesmente para votar. O povo também tem que servir para pressionar, para poder as legislação que for para beneficiar e ajudar o nosso povo, ela possa ser aprovada com mais rapidez, com mais agilidade no Congresso Nacional. Quero aqui afirmar que eu acredito que nós temos 3 grandes tarefas para podermos construir no próximo período. A primeira tarefa é ter um grande movimento, grande força na sociedade, grande mobilização, que nós possamos combater o machismo que existe na sociedade brasileira. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma que o machismo seja cada vez mais forte e evidente e, ao mesmo tempo, seja uma política ou de governante ou das pessoas individualmente e ache que as mulheres são objeto e que ache que o homem é superior às mulheres. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que enfrentar o machismo como nós temos que enfrentar o racismo. E, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar a desigualdade social que existe na nossa sociedade. Nós somos um país onde o machismo predomina e, ao mesmo tempo, o racismo. E a desigualdade social, ela é uma realidade. E esse é 3 exemplos que eu quero afirmar que eu e centenas de pessoas sabem disso. Mas tem uma parte da nossa sociedade que fecha os olhos para essa realidade. E a pandemia revelou justamente isso. A pandemia revelou o machismo cruel, perverso da nossa sociedade, o racismo, da mesma forma, e a desigualdade, onde as pessoas, nas suas casas, que mal dá para conviver uma pessoa, 1, 2, 3 pessoas nas periferias da cidade, vivendo em um quarto-sala. Nós precisamos construir uma mobilização nacional onde a desigualdade social a gente enfrenta, construindo moradia digna, mas, ao mesmo tempo, com uma política de saneamento básico, uma política de geração de trabalho e de emprego, uma política de democratização do acesso à terra, uma política de democratização do acesso ao crédito para a nossa população, ou seja, um conjunto de políticas que permita nós reconhecer as terras indígenas e quilombolas e criar oportunidade para o nosso povo. Porque é o que nós fazemos, a nossa luta, nada mais do que nós queremos, todos nós, ter as mesmas oportunidades. Ter as mesmas oportunidades para todas as pessoas. O grande problema é que tem uma parcela da população brasileira que tem todas as oportunidades da vida. E tem a grande maioria do povo brasileiro não tem oportunidade nenhuma. Então, por isso, nós vivemos em um momento de uma conjuntura muito importante e que nessa conjuntura que nós vivemos, nós temos que trabalhar para restabelecer o processo democrático no Brasil, mas, ao mesmo tempo, sabendo que nós temos que continuar essa luta, porque democracia não é um ato em um dia de estabelecer, não é um canetaço, não é um decreto. Democracia é um processo de construção. Enquanto nós vemos jovem negro sendo assassinado, isso nós estamos vendo que é um país que não tem democracia. Enquanto nós vemos as pessoas passando fome, isso significa que o país
não é um país democrático. Enquanto nós vemos as pessoas cada vez mais com ódio, com a raiva, com a ignorância e a violência contra as pessoas, nós estamos vendo que esse país não é democrático. Ou seja, a nossa luta, ela é uma luta longa. Nós vamos trabalhar muito nesse período para poder a gente derrotar o Bolsonaro no dia da eleição, no dia 2 de outubro, e vamos derrotar Bolsonaro, uma mobilização nacional, mas nós temos que continuar derrotando os bolsonaristas. Aí é no dia a dia, aí é nossa luta, aí é no debate, é no enfrentamento do debate ideológico, no enfrentamento do debate de projeto político para a nossa sociedade e para a nossa gente. Eu sei que tem gente que diz que tem muito pobre que votou em Bolsonaro, tem muito pobre que é bolsonarista, tem gente que diz isso. Mas eu sou daqueles que acredito que essas pessoas que votaram em Bolsonaro, em um tempo atrás votaram em Fernando Henrique Cardoso, um outro tempo votaram em outros candidatos, votaram no presidente Lula. Nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham consciência política, consciência ideológica, consciência e responsabilidade da sua força que tem na sociedade e compreendendo que nós, em um processo democrático, tem responsabilidade e deveres. Por isso, quero concluir agradecendo mais uma vez essa oportunidade, colocando que o nosso mandato, o mandato do deputado Valmir Assunção, que é um mandato de movimento social, que a nossa história faz a diferença, porque eu não acredito naquelas que não olham para a sua história, porque nós somos o que somos hoje, porque teve dezenas e centenas de pessoas e milhares de pessoas que lutaram, deram a sua vida na luta para enfrentar a ditadura militar, para enfrentar conservadores, para permitir que hoje nós estivéssemos aqui dialogando no presente. Como eu sei que nós temos que cada vez mais sonharmos para construirmos uma sociedade de iguais, que é possível a gente fazermos isso. Nós não podemos contentar simplesmente por ganhar uma prefeitura ou ganhar um governo do Estado ou um governo federal, ou ter um parlamentar, ou fazer parte de uma organização. Nós temos que ter o direito de sonharmos com a sociedade onde os direitos são iguais, onde nós possamos acabar com a desigualdade social. E é possível isso, depende de cada um de nós. Estamos juntos nesta caminhada.